galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a independência do Brasil. Bom, vamos ver que com o fim da guerra na Europa, que estava acontecendo na Europa contra a França e a Inglaterra, Dom João VI retornou, para Portugal em 1821. Então, ele deixou seu filho Dom Pedro aqui no Brasil para poder administrá-lo, administrar o Brasil de acordo com as ordens vindas, da Europa. Bom, nessa época, muitos políticos portugueses e parte da população de Portugal passaram a exigir que Dom Pedro retornasse a Lisboa. Bom, eles queriam a volta do pacto colonial. Porém, alguns políticos, influentes da sociedade brasileira não concordavam com isso, como políticos, comerciantes e fazendeiros não estavam de acordo com essa exigência dada a Dom Pedro. Logo, Dom Pedro se juntou com esses grupos e assim proclamou em 7 de setembro de 1822 a independência do Brasil. Ou seja, o próprio Dom Pedro, assumiu o governo do Império do Brasil com o título, de Imperador Dom Pedro I. Ok? Então, a proclamação de Dom Pedro I tornou o Brasil independente, em relação a Portugal. Contudo, isso não influenciou de maneira marcante, do dia a dia das pessoas que viviam aqui. Por que isso? Porque a monarquia foi mantida, A monarquia foi mantida, a escravidão e a desigualdade, social e de direitos permaneceram praticamente inalteradas. Então, como a gente já conhecia lá, na nossa última aula, que a gente falou, que existia uma presença bem forte da desigualdade social, da escravidão ainda. Então, nada disso foi praticamente, como eu posso falar, solucionada, ok? Bom, e aí a gente entra no primeiro reinado, onde Dom Pedro, ele governou o Brasil durante 1822 até 1831. Então, ele governou entre esse período. E esse período foi conhecido como primeiro reinado, Então, uma das primeiras medidas adotadas por ele foi a convocação de uma Assembleia Constituinte. Para que essa Assembleia? Essa Assembleia era para poder organizar uma Constituição, Uma Constituição para a administração do Brasil. Logo, o imperador brasileiro, no entanto, entrou em conflito com os membros da Assembleia. Ou seja, em 1824 ele decidiu impor a população de forma autoritária. Autoritarismo, não quer saber do apoio de ninguém, da população. E ele queria entrar com esse autoritarismo para poder beneficiar ele, de acordo com as leis, com as regras. Então a população ficava de lado, Ou seja, uma Constituição que fosse elaborada que fosse favorável aos seus próprios interesses. Os interesses de quem? De Dom Pedro I. Além dos poderes executivos, legislativo e judiciário, Dom Pedro I instituiu o poder moderador. Esse poder moderador era o quê? Era o poder que permitia que o imperador interferisse em outras instâncias políticas conhecidas, como plenos poderes ao governante. Então, a gente vai falar aí agora sobre o período regencial. O que aconteceu nesse período regencial? Dom Pedro I, passou a sofrer grande oposição de grande parte da sociedade brasileira por causa de suas medidas autoritárias. Logo, a morte de Dom Pedro VI, em 1826, deixou vago o trono português. Então, o que houve?
alguém teria que assumir o lugar de Dom João VI, não é? Logo, né, os grupos de lá solicitavam que Dom Pedro retornasse a Portugal para assumir o lugar de seu pai. E em 1831, Dom Pedro I abdicou do governo brasileiro, deixando seu filho, né, para poder assumir o cargo. Porém, há um impasse aí. O seu filho ainda era criança, não poderia assumir o trono. Portanto, houve aí o período regencial de 1831 a 1840, onde os regentes assumiram, né, esse lugar até que o filho de Dom Pedro I estivesse maior para que pudesse assumir essa administração do Brasil, esse governo do Brasil, ok? Então, esse período aí, né, foi o período regencial. Então, essa época foi marcada por grande estabilidade de disputas políticas e diversas revoltas. Muitos setores da população se mobilizaram, né, para lutar para as melhores condições de vida e contra as desigualdades e as injustiças. Os revoltos também solicitavam maior participação da política para a população. Então, essa mobilização social aí, né, foi bastante importante também. Era o quê? As pessoas lutando para ter os seus direitos quanto sociedade, ok? Quanto população, certo? Então, foi um pouquinho do que discutimos na aula de hoje, certo? Qualquer coisa, podem me chamar no privado, qualquer dúvida que eu vou sanar as dúvidas de vocês. Um grande beijo e até a próxima aula.